Olá, quinto ano, bom dia, bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós iremos falar sobre o presidente JK. Quem foi JK? Gente, JK foi simplesmente o presidente que construiu a nossa capital. Como vocês sabem, o Brasil ele já teve 3 capitais. Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. No governo do JK, a capital vai mudar para Brasília, ok? E aí, o governo do JK foi um governo de muito desenvolvimento, porém, um governo que deixou marcas ruins na nossa economia. Vamos falar sobre ele? Vamos lá. Já pegue o seu módulo 4, no capítulo 7, que é o capítulo de período democrático. Se você não assistiu a aula anterior, vá assistir, tá? Na aula anterior nós falamos sobre o Dutra e sobre o Getúlio Vargas. E agora sobre o JK. São presidentes na sequência, tá bom? Então, o JK, ele fez uma campanha eleitoral, ele fez uma propaganda sobre ele mesmo durante a campanha, dizendo que ele ia desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Ou seja, que ele ia desenvolver tanto o Brasil que a gente ia ter a impressão que se passaram 50 anos de desenvolvimento. Mas, na verdade, passaram só 5, que é o tempo que o presidente fica, né? Então, ele falou assim, eu vou desenvolver o Brasil 50 anos em 5. E aí, ele prometeu várias coisas, né? Ele tinha um plano, o JK, ele tinha o plano de investir em 3 setores. Setor de energia, de geração de energia, setor de transporte e o setor de indústrias, tá? Para investir nesses 3 setores, o que ele fez? Empréstimos internacionais. Então, o JK fez muitos empréstimos para poder conseguir investir em energia, transporte e indústria. O que é investir na energia? É construir hidrelétricas, que são locais que geram energia elétrica. O que é investir no setor de transporte? É trazer para o Brasil empresas automobilísticas, empresas que produzem carros e também fazer rodovias, fazer estradas. E o que é investir no setor de indústrias? Criar indústrias, incentivar os empresários e tudo mais, tá? Então, ele queria investir nesses 3 setores e, para isso, ele fez empréstimos internacionais. Só que aí os empréstimos geram dívida. Então, isso é algo ruim para a nossa economia se você não tem condições de pagar, certo? E um outro ponto importantíssimo do governo do JK é que ele vai começar a obra de Brasília e vai entregar Brasília no último ano do seu mandato. Ou seja, ele vai construir uma cidade em 5 anos. Já pensou? É muito pouco tempo para construir uma cidade. Brasília foi toda planejada, foi toda pensada para ser no formato de um avião. Então, se você olha do alto, você tem o corpinho do avião e as asas ao lado. É claro que hoje em dia deve estar um pouco deformado, né, esse formato de avião, porque muitas cidades satélites surgiram ao redor. Essas cidades satélites surgiram até mesmo na época da própria construção, que foi para abrigar os trabalhadores que trabalharam em Brasília. Inclusive, esses trabalhadores, eles vieram de várias regiões do Brasil, lá para a região centro-oeste, que foi onde Brasília foi construída. Eles vieram principalmente do Nordeste para trabalhar naquela região, porque era uma região pouco habitada e precisava de muitos trabalhadores. Uma pergunta que os alunos sempre fazem é: tia, por que Brasília foi construída ali naquela região? Por que mudaram a capital? É porque o Rio de Janeiro era uma região muito próxima do litoral. Então, não era uma região assim tão centralizada. E a capital, segundo a explicação deles, precisava ficar num local mais centralizado. E aí, o que é mais centralizado que a região Nordeste, né? Região Centro-Oeste. O que é mais centralizado que a região Centro-Oeste? Então, eles resolveram, vamos fazer Brasília na região Centro-Oeste. E levaram lá, fizeram as obras na região Centro-Oeste, ok? E aí foi isso. Os trabalhadores de Brasília, eles eram chamados de candangos. Candangos. Então, se eu perguntar na provinha de vocês o que são os candangos, vocês vão falar que são os trabalhadores que construíram Brasília. E esses candangos, coitados, eles tiveram muito trabalho. Porque construir uma cidade em 5 anos não é para qualquer um. E às vezes eles revezavam o trabalho, né? Trabalhavam de noite, Brasília era cheio de barulho, máquina para todo lado, vários prédios sendo construídos, tudo muito rápido. Então era um cotidiano bem assim, agitado, né? Nos anos 50, no período do governo do JK, e também um pouquinho no período do governo do Vargas, né? Houve uma mudança assim, na sociedade brasileira.
uma mudança na cultura, uma mudança no comportamento, principalmente no governo do JK. Por exemplo, na cultura surgiu a bossa nova. Não sei se vocês conhecem aquela música. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é a menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar. Essa música é Garota de Ipanema e ela é uma bossa nova, é a música brasileira mais conhecida internacionalmente. Porque esse estilo musical, a bossa nova, ficou muito famoso. É uma mistura de samba e de jazz. É como se fosse um sambinha, mas mais suave, entendeu? É uma mistura do samba brasileiro com o jazz americano. E é um estilo musical que ganhou muito a afeição, ganhou muito carinho das pessoas lá fora. E a música Garota de Ipanema ficou muito conhecida. Também é a época que o cinema vai se transformar, porque os diretores vão passar a produzir filmes críticos, filmes que falem sobre a realidade, sobre as dificuldades brasileiras. E também a mudança na sociedade que eu falei para vocês é uma mudança devido ao surgimento de novas coisas que antes não existiam. Lembra que eu falei para vocês que o JK investiu nas indústrias? Pois é. Passaram a ter carros, mais carros para vender, mais eletrodomésticos, então geladeira, fogão, ventilador, essas coisas começaram todas a ser produzidas e quem tinha um pouquinho mais de dinheiro começou a comprar essas coisas para facilitar, para melhorar o nosso dia a dia, né? É claro que todo mundo não tinha dinheiro para comprar essas coisas, então quem comprava mais eram os mais ricos, né? Mas, querendo ou não, foi uma mudança na sociedade, né? O surgimento de novas coisas. E tudo isso aconteceu durante os anos 50. Então, os anos 50 foram marcantes por causa da música, que é a bossa nova, por causa do cinema novo, que é o tipo de filme que tem uma crítica social, e por causa do surgimento de novos elementos no dia a dia, que são os eletrodomésticos e os carros. Certo, pessoal? Então, a aula de hoje foi só para falar do governo do JK e dos anos 50. E na outra aula, eu vou falar com vocês a respeito de mais dois presidentes, o Jânio Quadros e o João Goulart, que são os dois últimos presidentes desse período democrático. Beijo, até a próxima.